Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Quem está falando nessa noite aqui, nesse momento, é o pastor Cláudio Mendonça, da Igreja de Cristo, Ministério Resgatando Vidas. E eu gostaria de trazer para você uma breve palavra para você meditar nessa noite, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Antes eu gostaria de falar para você quem eram os Gálatas. Gálatas era uma igreja que o apóstolo Paulo pregou, estabeleceu. Paulo pregou para aquele povo chamado da Galáxia, que era um lugar chamado Galáxia, e ali foi estabelecida a igreja dos Gálatas, o povo que havia se convertido, crido em Cristo, recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, e passou a fazer parte da igreja. O que é a igreja? A igreja não é o templo, não é a madeira, não é o pau, não é a pedra, não são templos feitos por mãos humanas. Igreja é o corpo de Cristo. Então, ali, os membros da igreja foram estabelecidos ali, pessoas se converteram, passaram a fazer parte como membros do corpo de Cristo, e ali foi estabelecida a igreja de Cristo. Não repara que eu estou aqui no meio, na rua, parei o carro, tem pessoas passando, tem pessoas às vezes até xingando palavrão aqui ao redor, mas eu estou aqui na missão de falar para você nessa noite da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja dos Gálatas, e o que ele fala ali no início do capítulo 5, no versículo 1, ele diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos coloqueis debaixo de jugo de escravidão. Ou seja, um conselho que o apóstolo Paulo deu ali à igreja dos Gálatas, mas que serve para nós, porque todos os exemplos que estão na Bíblia, todas as coisas que estão escritas na Bíblia foram deixadas para nós também, que fazemos parte da Igreja de Cristo. No momento que Paulo pregou ali para os Gálatas, ele não estava somente falando aos Gálatas, ele estava também falando a toda a igreja do Senhor na face da terra. Toda a igreja do Senhor na face da terra tem que ouvir essa palavra e colocar em prática. E o que diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo? Ele fala: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou. Vamos na primeira parte do versículo. Ele está falando ali que nós temos que estar firmes numa liberdade que já foi conquistada por Cristo, numa liberdade que já nos foi dada. E ele fala que quem nos deu essa liberdade, que quem nos libertou foi o próprio Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar aqui no Brasil de Jesus. Yeshua HaMashiach é o nome de Jesus no original hebraico, O seu nome no original é Yeshua HaMashiach, que significa eu sou salvação. E a palavra de Deus fala que Yeshua HaMashiach, que é Cristo, Mashiach quer dizer Messias, Cristo também quer dizer ungido. As duas palavras significam a mesma coisa. Cristo no grego e Messias no hebraico. E no português, ungido. O ungido de Deus, aquele que foi escolhido por Deus, que foi enviado por Deus nesse mundo. A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus fala que Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado nesse mundo para nos libertar do pecado, para nos libertar do poder das trevas, para nos libertar do poder do diabo, porque, embora muitas pessoas não acreditem, existem forças malignas, existe um poder maligno no mundo invisível que nós não conseguimos enxergar. E esse poder maligno, ele domina o ser humano por causa do pecado. Uma vez que Adão e Eva pecou, diz a palavra de Deus que o pecado passou a todas as pessoas. Quando eles pecaram, o que quer dizer pecado? Você pode perguntar para mim, pastor Cláudio, o que é pecado? Pecado quer dizer transgressão, desobediência. Quando se desobedece o mandamento de Deus, isso é pecado. E Deus falou que eles podiam comer de toda a árvore do jardim, mas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam comer daquele fruto. Eles foram lá, deram ouvido à serpente que foi usada pelo diabo, por Satanás, e comeram daquele fruto proibido e pecaram. E naquele momento que eles pecaram, diz a palavra de Deus que todos nós
todo ser humano que nasceu depois de Adão já nasceu debaixo do pecado, foi encerrado debaixo do pecado. Toda a humanidade passou a estar presa, passou a estar cativa. E uma vez que a pessoa está presa pelo pecado, o poder das trevas, o poder do diabo domina a vida dela. Muitas vezes o casamento não vai bem, a família não vai bem, a pessoa tem tudo para ser feliz, mas não consegue ser feliz. Ela está debaixo de uma prisão espiritual, de uma cadeia espiritual. Mas diz a palavra de Deus que quando Cristo veio a esse mundo, ele levou cativo, preso, todo o cativeiro. Cativeiro quer dizer prisão. O Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou, ele levou o pecado que nos prendia, ele nos tirou do poder do diabo, ele nos libertou através da sua morte, do derramamento do seu sangue, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas recebem a salvação através da graça, do favor imerecido. Ou seja, como é que poderia pagar? A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como é que se poderia pagar essa dívida? Como é que poderia liquidar essa dívida que o ser humano tinha? Como é que poderia libertar o ser humano? De que forma? Através da morte. Todos nós estávamos condenados à morte, mas Cristo morreu no nosso lugar. Pagou a nossa dívida, ou seja, é como se você tivesse uma dívida muito grande, mas alguém fosse lá e pagasse por você, você não precisaria pagar de novo. Foi isso que Cristo fez. E a Bíblia diz que ele já nos libertou. Ele já nos libertou das doenças. Isaías 53 fala que ele levou sobre si todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele já nos libertou de todo o poder das trevas e já nos libertou de todo o poder maligno. E você pode falar assim, pastor, se ele me libertou, por que eu ainda estou sofrendo? Porque tudo parece que eu ainda não estou liberto. O diabo continua agindo na minha vida, na minha família, me colocando vícios da bebida, das drogas, da prostituição. Eu continuo preso. Meu querido, minha querida, isso só tem valor na sua vida quando você primeiro toma conhecimento que Cristo te libertou e quando você toma posse. Aí o apóstolo Paulo fala ali, estais, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, Cristo já me libertou, já libertou você. Ele não vai morrer de novo, ele não vai descer aqui na terra de novo para morrer pelos nossos pecados e nem vai ser posto na cruz novamente, nem vai descer ao inferno, como diz a palavra de Deus, que ele foi lá, quando ele morreu, ele desceu lá nas partes mais profundas da terra, ele foi até o inferno e tomou a chave da morte do inferno do diabo e ressuscitou o terceiro dia para ser Senhor, para governar na nossa vida, e a Bíblia diz que quando ele morreu, nós morremos com ele, para o pecado, para as trevas, para o poder do diabo, e ressuscitamos para uma nova vida. Ele já fez tudo isso, ele não vai fazer de novo. Às vezes a pessoa está falando, Deus me liberta, Deus me salva, sendo que ele já nos salvou, ele já nos libertou. O que você tem que fazer? Ficar firme nessa liberdade. Como, pastor? Primeiro você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Confessa, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu creio que Cristo morreu por mim, que a obra dele já foi feita. Eu tomo posse dessa salvação. E aí quando você faz isso, essa libertação passa a ser uma realidade na sua vida. Você toma posse dela. E o que você tem que fazer? Você tem que ficar firme, começar a confessar todo dia, eu estou liberto. Doença, você não tem mais poder sobre mim. Maldição, você não tem mais poder sobre o meu casamento. Miséria, você não tem mais poder sobre a minha vida. Diabo, você não tem mais poder sobre a minha vida. E passar a viver uma nova vida. Se você já foi liberto do pecado, como é que você vai continuar vivendo no pecado? Você que já é cristão também, que já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você diz que você já foi liberto, se a Bíblia diz que você foi liberto, por que você continua se prostituindo? Por que você continua mentindo? Por que você continua enganando? Por que você continua? Porque você voltou de repente, você estava limpo, estava certo, estava na presença de Deus, foi justificado, você voltou às mesmas práticas antigas que você já foi liberto, que você já tinha deixado. Estar firme na liberdade que Cristo te libertou é você não voltar mais às práticas antigas, é você não voltar mais para o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que volta para o pecado é como a porca que volta ao lamaçal. Você foi lavado,
aí você vai lá e se suja de novo. Como o cachorro que volta o vômito que pôs para fora. Você já pôs o vômito para fora, já se libertou, você vai lá e come tudo de novo, toda sujeira. Assim é a pessoa que não fica firme na liberdade. Paulo fala ali para um povo que já tinha sido liberto, para um povo que já tinha sido salvo. Ele fala: ó, você agora já foi liberto, você agora é uma nova criatura, você agora já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você já foi liberto das falsas religiões, de todo engano, da idolatria, da feitiçaria. De repente você estava lá na macumba, de repente você estava lá no catolicismo adorando animais, mas agora você é uma nova criatura, você adora um único Deus, busca um único Deus. Os espíritos que você servia, você não serve mais. O que você tem que fazer? Fica firme. Fica firme, porque todos os dias o diabo vai tentar te derrubar. Todos os dias o diabo vai tentar nos tirar da presença de Deus, nos desviar dos caminhos de Deus, né? Fazendo nós olharmos para as coisas que não devemos olhar, desejarmos coisas que não devemos desejar e muitas vezes nos entregarmos aos nossos desejos. O desejo, a vontade vai vir, mas cabe você, cabe eu, cabe cada um de nós dominarmos os nossos desejos. Quando nós dominamos os nossos desejos, quando nós suportamos as tentações e as provações, nós estamos firmes na liberdade que Cristo já nos deu. E aí ele fala: não torneis a vos colocar debaixo de jugo de escravidão. Ou seja, você já foi liberto. Não se coloque mais na escravidão. Não sirva mais os demônios. Não sirva mais o pecado. Não volte mais para a prostituição, para o cigarro, para a cocaína, para o adultério, para a mentira. Não! Fica firme. Para que isso? Você pode falar: pastor, para que isso? Cristo já te libertou. Para quê? Para que você tenha uma vida de salvação abençoada. Quando você fica firme na liberdade de Cristo, as coisas começam a fluir na sua vida nesse mundo. E principalmente você tem a garantia da vida eterna. O diabo quer roubar a tua coroa, o diabo quer roubar a tua salvação, o diabo quer te afastar de Deus, porque ele sabe que aquilo que Deus tem para mim e para você é muito grande aqui nessa terra, e principalmente a vida eterna. Fica firme na liberdade, fica firme na salvação que Cristo já conquistou por mim e por você. Se você pecou, se você errou, peça perdão. Isso é estar firme na liberdade. Abandona o pecado, isso é estar firme na liberdade. Volta a praticar as primeiras obras, isso é estar firme na liberdade. Volta ao caminho certo, isso é estar firme na liberdade. Que Deus abençoe você nessa noite, que Deus abençoe sua família. Fica na paz de Cristo, amém? Fica na paz.